Hi everybody, welcome back to a new video in our channel. Nesse vídeo a gente vai aprender os demonstratives, os demonstrativos, que como o próprio nome, creio eu, já nos dá a entender, são palavras que a gente usa para apontar coisas, sujeitos, objetos, enfim, nas frases. E elas são 4, tá? Dá uma atenção especial nessa parte aqui pra gente ver como a gente pronuncia cada uma delas. São elas: this, that, these e those, que também podem ser pronunciadas como this, that, these, those. Na verdade, há toda uma história em relação a essa pronúncia, né? Uns professores vão falar que não, tem que ser com a ponta da língua ali, né? This, that, né? E outros vão falar, não, pode ser this, that, e eu vou na linha do as duas opções são possíveis e são ok. Então é tudo uma questão do sotaque que você vai querer, da pronúncia que você vai querer aplicar em cada circunstância, em cada palavra. Eu particularmente uso uma em algumas palavras e a outra em outras palavras. Vai muito da circunstância aí. Qualquer dúvida, pode ver algum vídeo meu falando inglês aqui no canal, que eu acho que já em algum momento vai ficar bem claro aí quando que eu uso, em quais palavras eu uso o the, o som de the, e em quais palavras eu uso o outro som, que é o th, digamos assim, né? Mas eu trago algum vídeo só sobre isso em algum momento aqui no canal. Então o que a gente tem que ter em mente, independente da pronúncia do TH aqui dessas 4 palavras? A pronúncia da letra I e da letra E em inglês, ela costuma causar muita confusão para alunos brasileiros, para nós falantes da língua portuguesa de um modo geral. Porque ela é diferente, ela vai bem diferente da forma que a gente a utiliza em português. No caso, o que nós chamamos de letra I, isso é importante você saber em qualquer circunstância em inglês, desde o início do curso, o que nós chamamos de letra I em inglês é a letra I. E o que eles chamam, o que nós chamamos, melhor dizendo, de letra E, para eles é a letra I. Então, essa primeira palavra que eu coloquei aqui, que está na tela agora, a gente escreve com I, mas a pronúncia, ela não é o som do I da letra, né? Ela é uma, digamos, uma mescla do E com o I. Então não é these, e sim this, ou this, beleza? Pratica aí, é um meio que um E, meio que um I. This, beleza? Já é claro, né, essa outra palavra aqui, que é escrita com a letra E, né, a gente tem que forçar bem o som de I, ou seja, não é this, é these, ou these, se você preferir, these. Né, uma dica que é importante para esse tipo de pronúncia é a sua garganta. Repare que quando a gente fala I, a gente força mais a garganta, né? Ó, I, E. A gente força um pouquinho menos. Então força nesta palavra que eu tô falando aqui, né? T-H-E-S-E, força um pouquinho mais o som do I na garganta para ficar certinho. These. Agora uma combinação fundamental, a primeira que você vai começar a utilizar com os demonstrativos é a do presente do verbo to be, ou seja, para você dizer, né, apontar as coisas ali no dia a dia, né, o que é, né, isso é, aquilo é. Mas eu tô esquecendo, é claro, do significado, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração? O this e o that são usados para singular, como a tabelinha tá indicando aqui. E o those e o these são usados para plural, beleza? Então, this seria um esse ou essa, e o that seria um aquele ou aquela. Pode ser isso, pode ser aquilo também, beleza? O gênero é bem fluido em inglês, como você já deve saber muito bem. E o these, com E, né? These e o those são para plural. Significam esses ou essas, aqueles e aquelas. Ou aquelas, né? Então, na tabela aqui fica mais fácil da gente entender, né? As colunas vão indicar plural e singular. E as linhas, preste atenção nessa parte que é importante, vão indicar proximidade de quem está falando e, ou melhor dizendo, proximidade, né? Na primeira linha a gente vai falar de coisas que estão próximas a quem está falando, né, se for você ou outra pessoa, e as de baixo, a linha de baixo as duas vão ser usadas para distância. Então no caso fica this, algo que está próximo de você e é uma coisa só, né? E embaixo dele o that, algo que está longe de você e é uma coisa só. This boy is my brother. That girl is my sister. E na outra coluna aqui do plural, a gente tem these, que é plural, perto de você, proximidade, né? Próximo. Ou seja,
duas ou mais coisas ou pessoas, ou enfim, objetos da frase, que estão próximos de você, de alguma maneira. E o those é para duas ou mais coisas, objetos, pessoas, enfim, que estão longe de você. Então, por exemplo, these boys are my brothers. Those girls are my sisters. Simples assim, sem nenhum maior segredo em relação a isso. Dica para finalizar a aula: sempre pratique esse combo, né, do verbo to be com os demonstrativos que a gente está vendo aqui, né? Então, no caso, que a gente tem que ter em consideração nesse caso, o que a gente tem que levar em consideração nesse caso? Essa questão do plural e singular, ou seja, essa primeira e essa segunda coluna. No caso, a primeira coluna aqui do singular, o this e o that, vão ser sempre utilizadas, repito, sempre utilizadas com a forma singular do verbo to be, no caso, is. Então, sempre, this is, that is. Pratique isso à exaustão para você não errar, beleza? E a segunda coluna, a coluna do plural, por sua vez, vão ser sempre utilizados com, no caso, these e o those, com a forma plural do verbo to be, que é o are. Então, these are, those are. Aqui é interessante a gente já fazer a prática da questão da diferença do this e do these, né? Que é falar this is, these are. This is, these are. Parece meio bobo, mas isso aí faz toda a diferença pro seu cérebro já entender que o these are, né? O these vai ser sempre o plural, né? Esses ou essas. E o this vai ser esse ou essa. Uma dica bônus para fechar a aula: o this e o that, né, bem como o these e o those, mas mais o this e o that, são bastante podem ser usados e são bastante usados para falar de coisas que não são físicas, né? Tipo, uma ideia, this is a good idea, por exemplo. E nesses casos, essa referência de próximo e longe, ela se perde um pouquinho, de modo que, se eu digo this is a good idea, para dizer essa é uma boa ideia, eu também poderia dizer that is a good idea. Então o this e o that, quando a gente sai da esfera física das coisas, elas perdem um pouquinho essa referência, para não dizer completamente a referência da distância. Então foque mais nessa questão de estar próximo de mim, de você, de quem fala, enfim, ou longe, quando você estiver falando de objetos, né, ou sujeitos, pessoas, enfim, que de fato existem no mundo real, né? Como seu irmão, sua irmã, nos exemplos que eu coloquei. E aí, esse vídeo ajudou você? Se sim, por favor, curta, compartilhe, comente aqui embaixo o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo aqui mesmo. Fui, bye bye!